Bem-vindo ao Pantufo Dados. Vamos ver nessa série de vídeos a biblioteca chamada Matplotlib. Esta biblioteca Matplotlib em que consiste? Basicamente, é uma biblioteca que permite-nos fazer toda a representação gráfica no Python dos nossos dados. Basicamente, depois de fazer a nossa análise ou se quisermos compreender as relações entre os diferentes elementos ou variáveis dentro do nosso dado, nós podemos utilizar essa biblioteca, que é muito utilizada em Python, para fazermos a nossa análise. E de um modo geral, ela também tem um potencial de poder dar valência a outras, ou às outras bibliotecas, como por exemplo a Seaborn e mesmo a Plotly, também pode ser usada com essa em simultâneo. Basicamente, enquanto as outras processam a informação, com esta podemos depois personalizar de uma forma mais específica de acordo com o nosso desejo. E de um modo geral, para nós instalarmos o Matplotlib, para termos ela no nosso computador, caso não tivermos, podemos utilizar esse código que é habitual no Python, pip install matplotlib. De qualquer forma, para todos aqueles que estão a utilizar Jupyter Notebook, esta biblioteca vem já de origem. Então, nós aqui, para nós começarmos a trabalhar com Matplotlib, de um modo geral, nós utilizamos esse código. Essa forma de importar é quase tradicional para todos aqueles que utilizam Python. Quando eu digo todos, é realmente todos, inclusive os funcionários lá da Facebook, Google. Yeah. Eles também fazem assim. De modo geral, estamos importar Matplotlib PyPlot e queremos que ela seja simplificada por PLT. E dentro da comunidade, quando nós vemos PLT, acabamos por saber ou que tipo de biblioteca está-se a usar ou para que fim, que é basicamente a representação gráfica dos dados. Então nós aqui criamos essas duas informações, ou esses dados, que é variável y com esse número 1, 2, 3, 4, 5 e variável x e variável y com esse valor aqui. Então, como é que podemos utilizar essa biblioteca para fazer a nossa representação gráfica? Tendo essa informação, nós só precisamos depois de utilizar plt.plot, ou seja, estamos a pedir que matplot faça a representação gráfica da variável x e y. E neste caso vamos solicitar por um gráfico em linha. E este código aqui, simplesmente estamos a pedir que ela depois apresente o resultado na nossa tela. Se eu executar, temos aqui o resultado. Como podemos ver, o primeiro ponto, que é ponto 1, ela tem valor 1 para x, nessa direção, x, 1, e y ela tem valor 2. No segundo ponto tem valor 2 no x, 2 aqui para x, e y ela tem valor 4. E de um modo geral, além de outros gráficos, nós vamos concentrar nesses gráficos aqui. Gráfico em linha, gráfico de expressão, gráfico de barras, gráfico de pisos, histogram, box plot e gráficos também temporais. E mostrar também como é que pode ser guardado ou salvado os resultados do ponto de vista gráfico. Além, neste gráfico aqui, nós fizemos essa representação. Como podemos ver, esse gráfico, da forma como está, pode acabar por não nos dizer nada. Ou seja, se tivermos que pegar ela, transmitir para o público, é preciso introduzir mais informação para que aquelas pessoas que não estão dentro do assunto possam perceber o que é que nós pretendemos. Por exemplo, devemos pôr informação. O que é que esse número nesta horizontal, o que é que ela significa? Devemos pôr informação na vertical. O que é que essa informação significa? Esta linha ou este gráfico devemos também definir além de um título para o próprio gráfico. Ou seja, devemos personalizar o nosso gráfico. Para personalizarmos isso, temos a possibilidade de, entre outras
outras propriedades também podemos personalizar, inclusive as cores. Por exemplo, nós aqui vamos ver o processo de personalização. De um modo geral, eu volto a repetir exatamente o mesmo código, até posso apagar isto, porque já não faz falta. Então, vamos aqui. Eu vou começar por apagar isso para mostrar. Por exemplo, uma forma de personalizar aqui, de personalizar este gráfico, seria, por exemplo, mudar de cor. Como podem ver, eu utilizei exatamente o mesmo código, mas aqui eu pedi que ela me mudasse cor. Ao mesmo tempo, como mudei de cor, eu também poderia, em cada ponto que nós temos, poderia pôr uma marca, por exemplo, marca deste tipo. Além disso, também poderia mudar o tipo de linha, line style, através desta extensão. Line style. E posso pôr tracejado. Além de, também posso mudar a espessura da linha. Line width. Bem, eu acho que 0,5 será bom. Por exemplo, eu posso mudar para 0,5. Posso pôr ela muito grossa também. Por exemplo, posso fazer essas manipulações todas. Esses pormenores são interessantes ou são importantes, sobretudo quando nós queremos. Já temos já fizemos o nosso gráfico e queremos preparar o resultado para ou fazer uma apresentação ou eventualmente criar um relatório. E não só, combinar a nossa representação gráfica com a própria, o branding da empresa ou da instituição que nós pretendemos. Branding significa, por exemplo, se tivermos a trabalhar, por exemplo, para a TAP, nós sabemos que a cor de TAP é vermelho, é aquele vermelho e verde alface. Então podemos utilizar um gráfico nessa tonalidade para que o pessoal perceba que isso é exatamente de TAP ou da TAP. Além desse tipo de personalização, nós também temos muito mais. Temos a possibilidade de depois definir o nome dessa variável aqui através deste código, desta extensão, para y para x e para y. Além disso, também temos a possibilidade de introduzir um título para o nosso gráfico, assim como uma legenda, ou seja, o nome desta linha. Se eu executar, nós temos aqui a cor azul, porque aqui foi dito blue. Então, temos aqui o nome desta linha, que é dados exemplo, o título do gráfico, que é gráfico de linha simples. Nesse caso, nós estamos a criar uma situação fictícia. O eixo de Y tem um nome, mas poderia ser, por exemplo, população em milhões. Poderia ser o que quiser. Olha, quantia transacionada em euro, dólares, ou seja lá o que for. Aqui poderia ser o tempo, poderia ser o que bem quiser. Mais adiante, vamos apresentar alguns livretos, alguns pequenos livros de descrição de como é que podemos utilizar de forma mais efetiva os diferentes tipos de gráfico. Em que situação diferentes tipos de gráfico devem ser usados e por que razão elas devem ser usadas daquela forma. Então, para isso eu aconselho a manter vigilantes a nossa plataforma, porque também vamos poder publicar essas informações para que você possa ter um trabalho verdadeiramente do topo. Chama atenção a isso porque parece trivial, mas a verdade é que não é. Tanto é que, sobretudo na Google, alguns funcionários tiveram que ter formação nessa, apesar de serem bons técnicos, mas ainda assim tiveram que ter formação nessa vertente. E não só, eu depois de migrar para análise e ciências de dados, eu também reparo que algumas teses de doutoramento, inclusive, do ponto de vista técnico, do resultado em si, não tem problema, mas do ponto de vista da apresentação, é claro, alguns gráficos eu não sugeria aqueles em especial. Inclusive há casos, por exemplo, em Sandman, que eu sugeria um gráfico diferente, porque devido ao processo de facilitação da leitura e compreensão quase imediata
do resultado. Então, além do gráfico em linha, que é este tipo, nós também temos gráfico de dispersão. No Python, para representar gráfico de dispersão, nós precisamos utilizar PLT com Matplotlib, basta PLT scatter. E isto depois podemos personalizar através destas informações e personalizar através dessa informação. Essencialmente, a diferença entre este gráfico, que é o plot, simplesmente o plot vai nos dar um gráfico em linha, o scatter vai nos dar um gráfico deste tipo. Se tivéssemos mais pontos, teríamos aqui uma nuvem bem preenchida de pontos. Brevemente, quando nós começamos a analisar dados, aí vamos poder ver a utilidade e a grande vantagem dela. E particularmente quando tivermos a aplicar alguns processos de machine learning, sobretudo com a criar categorização, ou por exemplo, na técnica de segmentação de mercado, clientes, poderemos ver a vantagem dela ainda mais, de uma forma mais realística. E em relação a este gráfico, também temos a possibilidade de personalizar ela ainda mais. Além daquelas informações, temos a possibilidade de alterar o tipo de ponto que nós queremos. Por exemplo, em vez de uma circunferência, podemos pôr um triângulo. Em vez daquela dimensão, podemos aumentar a dimensão. E a cor também podemos mudar. Então, e aqui temos o resultado para gráfico de dispersão. Podemos eventualmente adicionar textos dentro do nosso gráfico. Por exemplo, esse gráfico é exatamente igual, esse código é exatamente igual ao anterior. Aqui também, ou melhor, toda esta extensão, esta secção de código, mas essa secção é igual à anterior. A diferença para a adição de texto dentro do nosso gráfico é nós precisamos dessa secção de código. O que é que isso está a fazer? Nós pusemos plt text e solicitamos para ela anotar. Então, com aqui nós estamos a dizer que queremos ela na posição x, ela vá para x 2.5 e y 4. Então, escrevamos esse texto com o tamanho do texto no tamanho 12 e, além disso, podemos também mudar a cor do texto ou atribuir uma cor específica ao texto. Por exemplo, aqui está vermelho, mas eu poderia pôr o amarelo, por exemplo, yellow. Temos aqui o amarelo, que não se nota, ou melhor, pink. O pink não ficou lá muito bem. Red. Então temos aqui o nosso vermelho. Finalmente temos o nosso gráfico de barras. Nesse gráfico de barras temos continua em relação ao gráfico de barra tem uns pormenores que é preciso salientar antes de representar. Gráfico de barra é útil, sobretudo para nós representarmos informação que aparecem do ponto de vista categórico. Ou melhor, como é que eu hei de explicar isso? Ou melhor, eu já explico essa secção no próximo vídeo.